Chama 95, bom dia. Muito obrigado, Márcio. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, e bom dia a todos os ouvintes. O nosso tema de hoje, manifestações otorrinolaringológicas de doença do refluxo. E aí? Olha o trava-língua de novo, né, Márcio? Pois é. Vamos lá, a doença do refluxo é uma doença muito presente na população mundial. Ela é bastante comum e um dos sintomas mais comuns são relacionados com a área otorrinolaringológica, com a laringe principalmente. A laringe é um órgão muito sensível, ele tem função respiratória somente e fonatória, obviamente. Quer dizer, serve para passar o ar para a respiração e serve para a gente falar. Não tem nenhuma função digestiva, quer dizer, a gente quando engole o alimento não tem nenhum contato com a laringe. Quando tem qualquer mínimo contato, é a famosa caiu no goto. Se cair uma gotinha de saliva, qualquer sólido, qualquer coisa que toque a laringe, ela vai reagir. Vai reagir tentando expulsar aquele contato. Uma gota de líquido ou de sólido ele tenta expulsar. A gente geralmente dá um espasmo e tosse, tentando expulsar aquilo, porque senão a gente vai se engasgar. Então você imagina que um órgão que é tão sensível a esse ponto, se ele tiver alguma coisa irritando constantemente esse órgão, ele vai reagir e vai causar sintomas. Então assim é com a laringe. Quando a gente tem refluxo, o que é refluxo? A parte digestiva da gente, quando a gente engole, o alimento passa pela boca, da boca passa pela faringe, quer dizer, pela garganta, passa por trás da laringe, não pela laringe, desce para o esôfago, e no final do esôfago, bem na transição do esôfago com o estômago, existe um músculo que funciona como válvula, o esfíncter esofagiano inferior. Então tudo que a gente engole, esse músculo deixa descer e nada deveria voltar, é um caminho só de ida. Algumas pessoas têm esse músculo incompetente, ele não funciona tão bem quanto deveria, e o conteúdo do estômago pode refluir, pode voltar, seguir o caminho contrário à contramão. Então, quando ocorre isso, chama-se refluxo. A maioria das pessoas só tem o refluxo do ácido produzido pelo estômago, não a parte alimentar, não o resto de alimento. Quando reflui também resto de alimento, aí isso chama-se regurgitação, já é um grau acima do refluxo comum. Então, digamos que o esôfago, como é uma mucosa digestiva, ele é mais resistente. Muitas pessoas têm refluxo e não apresenta nenhum sintoma esofágico, não apresenta sintomas que incomodem no esôfago. Quando apresenta é a famosa azia, o queima, é o mais comum. Agora, quando esse ácido chega à laringe, que está mais acima um pouco, mas ele normalmente chega, é bastante comum que chegue, quase sempre vai causar sintomas. Quais são os sintomas mais comuns relacionados com o refluxo na laringe, quer dizer, na parte otorrinolaringológica? Primeiro, pigarro, a pessoa fica pigarreando o tempo todo. Segundo, globos, a sensação de entalo, aquela sensação que a pessoa diz, tem uma coisa engasgando aqui, entalando minha garganta. Tosse, geralmente uma tosse seca, bastante comum. Rouquidão, são os 4 sintomas mais comuns relacionados ao refluxo na laringe. E também na parte otorrinolaringológica como um todo. O órgão que mais dá sintomas na área otorrinolaringológica é a laringe, por ser mais sensível. É o único que dá sintomas? Não. Ainda pode ter sintoma na faringe, aquela sensação de ardência, de queimação. Na própria boca também pode chegar ácido do estômago e também dá essa mesma sensação de queimação, de ardência. Em algumas pessoas, principalmente crianças, é possível a ocorrência de sintomas no ouvido. Existe um canalzinho que comunica do finalzinho da garganta, começo do nariz, uma transição de um para o outro. Esse canal comunica dessa região para o ouvido. E as pessoas que têm um refluxo muito forte, e principalmente crianças, podem atingir essa tuba e causar disfunção tubar e, consequentemente, doenças do ouvido médio. Não é comum, é raro, mas pode acontecer. E algumas pessoas também podem apresentar sintomas pulmonares. O ácido pode terminar descendo para a traqueia, aí chegar até os brônquios e terminar causando uma irritação dessa região e também sintomas pulmonares. Também não é frequente, é raro. É mais comum realmente o sintoma laríngeo, aqueles 4 que eu falei no início. O ouvinte pergunta aqui quais os problemas que o refluxo pode causar na pessoa. O refluxo, o principal problema dele, além do incômodo, que é bastante incômodo, é o risco de desenvolver uma doença chamada
esôfago de Barrett. É uma metaplasia da mucosa do esôfago, quer dizer, uma alteração da estrutura histológica, quer dizer, da parte microscópica do esôfago. E essa alteração é considerada uma lesão pré-maligna. Ela pode malignizar, pode virar um câncer no futuro. Quer dizer que todo mundo que tem refluxo vai ter isso? Não, nem todo mundo. Algumas pessoas, uma parcela pequena da população, mas é um risco potencial, existe esse risco. Felizmente, não é comum, é uma coisa rara evoluir para um câncer decorrente de refluxo, mas existe essa possibilidade sim. No demais, são os incômodos realmente, entendeu? A pessoa que tem refluxo sabe bem o quanto pode incomodar. Incomoda bastante e, se não tratado, pode passar a vida inteira incomodando. Então, apresentando sintomas, procura tratar primeiro por causa do risco que existe e segundo por causa do incômodo que causa. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, a ouvinte, ela quer saber o seguinte, doutor Enio, e quando vem muita saliva na boca, qual é a causa do refluxo seguido de pequena dor? A cialorreia, quer dizer, o aumento da produção de saliva não está diretamente relacionada com refluxo. Não é um dos sintomas relacionados com refluxo. Agora, algumas pessoas que têm refluxo relatam a sensação de excesso de saliva quando é mensurado, quando vai fazer uma mensuração de produção de saliva, sem aumento real. Mas as glândulas salivares, elas realmente podem produzir mais ou menos saliva de acordo com cada pessoa. Dentro de um limite, essa produção pode ser maior ou menor, ainda dentro da normalidade. E existem doenças, principalmente para diminuir a produção de saliva, que devem ser tratadas. As causas de xerostomia, que é essa diminuição da produção de saliva, são muitas. Algumas doenças sistêmicas, inclusive, que atingem todo o corpo, não só as glândulas salivares. Então, preocupa mais quando a produção da saliva é menor. Quando é maior, não preocupa tanto. Mas se for uma coisa que incomode muito o paciente, realmente a saliva fica babando, como se diz, escorrendo pela boca quando a pessoa adormece, principalmente, tem tratamento para isso também, tem medicamentos para diminuir a produção de saliva. Pergunta ao doutor Enio se quem tem eczema no ouvido há muitos anos tem como tratar. Tem. Eczema é uma alteração, uma doença plenamente passível de tratamento. Não vai curar. É um problema que trata, fica sob controle, fica bem, mas dizer assim que cura definitivamente não. Medicamento, obviamente, eu não posso orientar ninguém sem fazer uma avaliação, mas alguns cuidados eu já posso orientar de antemão para a pessoa que acha que tem eczema. Primeiro, abolir o cotonete, como eu sempre bato nessa tecla aqui. O cotonete piora bastante a situação de quem tem eczema. Segundo, cuidado com o contato com água. Quanto menos contato o ouvido dessa pessoa tiver com água, melhor vai ser para o convívio com o eczema. Então, o ideal, na hora do banho, é proteger o ouvido contra a água. Vai tomar banho, pega um algodãozinho, umedece com óleo, qualquer óleo. Óleo Johnson, óleo de amêndoa, óleo de coco, azeite. Espreme para tirar o excesso e oclui os dois condutos auditivos, quer dizer, fecha direitinho o canal do ouvido. Terminou o banho, tira e joga fora. Tendo esses dois cuidados, já pode dar uma grande ajuda na prevenção das crises e até controlar totalmente. Doutor Enio, ultimamente sinto muita queimação ao comer certos alimentos e até minha nuca chega a queimar também. O que pode ser? Pode ser refluxo, sim. É uma das possibilidades mais prováveis aí, digamos assim. Os alimentos que mais comumente são correlacionados com a piora do refluxo, vamos lá. Líquido às refeições, café, refrigerantes de uma forma geral, alimentos muito ácidos, qualquer que seja o alimento mais ácido, frituras, alimentos muito gordos de uma forma geral, mas as frituras principalmente, farinha, farináceos de uma forma geral, todo tipo de farináceo. Esses são os alimentos mais, sim, pimenta também piora bastante. Esses são os alimentos mais importantes para se evitar para a pessoa que tem refluxo. Isso aí a gente já pode também dar essa orientação para quem está com sintomas e tentando evitar. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, pessoal da 95 FM. E bom dia ao doutor. Marcos, por favor, pergunta aí o otorrino. Assim, uma pessoa que já faz uns 10 anos que perdeu a audição, tem algum tratamento para voltar quase 100% a ouvir? E aí, doutor Enio? Depende muito da causa da perda. Vamos lá, o ouvido da gente, como a gente sempre
orienta aqui tem 3 segmentos. O segmento do ouvido externo, que quando tem perda de audição por esse motivo é muito fácil de resolver. É cera, é alguma coisa ocluindo a passagem do ar. Eu imagino que nesse caso aí não seja a situação, não seja isso que causou a perda. Para dentro ainda tem 2 segmentos, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido médio ele pode causar uma perda permanente na audição do paciente, mas reversível. Se a pessoa tem uma otite médio-secretora não tratada, que é uma espécie de doença que junta uma secreção dentro do ouvido médio. Não devia ter secreção, era para ser só ar. Ou se a pessoa tem uma otosclerose. A otosclerose é uma doença que causa o enrijecimento da cadeia ossicular. Quer dizer, tem 3 ossinhos lá dentro. Esses ossinhos são como os ossinhos do dedo, articulados entre si, para fazer movimento. Às vezes a junta desses ossos, ela endurece, não deixa fazer o movimento que deveria ocorrer. E aí, nessa situação, é reversível com a cirurgia. Então, nas perdas do ouvido médio, é possível que mesmo após 10 anos, a perda de audição seja revertida, total ou parcialmente, depende de cada caso. Agora, se a pessoa tem uma perda do ouvido interno, do último segmento, 10 anos depois não consegue recuperar não. O que se consegue fazer é uma compensação disso através de aparelhos, de próteses. O aparelho auditivo, ou às vezes até um implante coclear, dependendo de cada caso. Mas dizer assim que com o medicamento vai recuperar totalmente, do ouvido interno não. Pode-se corrigir parcialmente com o uso de próteses. Doutor, meu esposo ultimamente está acordando muitas vezes engasgado, inclusive ontem ele acordou 5 vezes engasgado e pigarra muito. Ele disse que é uma baba na garganta, está ficando muito recorrente e está se agravando muito. E aí? Essa pessoa tem que correr para tentar diagnosticar o que é que está causando isso. É um problema que gera um risco à saúde relativamente alto. O que ele está tendo aí é a apneia. Não sei se a causa da apneia é uma apneia propriamente dita ou se é espasmo de laringe. Qual é a diferença? O espasmo de laringe, lá embaixo na garganta, onde estão as cordas vocais, como eu disse, quando a gente se engasga, ela se fecha para não deixar nada descer, tentar evitar que esse engasgo desça para o pulmão. As pessoas que têm, por exemplo, refluxo forte, a laringe pode interpretar aquela presença do ácido ali como um corpo estranho e se fechar automaticamente. Aí isso se chama espasmo de laringe. Então, realmente, o ar não tem como passar, a pessoa acorda engasgada. A outra possibilidade é que essa pessoa esteja tendo apneia obstrutiva do sono. A apneia é o fechamento não da laringe, é da faringe, a parte mais de cima. Ocorre como se fosse uma oclusão completa. A faringe ela faz um movimento como se fosse uma garrafa PET. Quando ela está vazia, você suga todo o ar de dentro, ela fecha, oclui, ela colaba. Então, é a outra possibilidade. São as 2 possibilidades mais prováveis para essa pessoa. Tem que investigar. Se for apneia, tem que ser corrigido. E se for espasmo de laringe, também tem que ser corrigido. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta, e bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, porque às vezes, quando eu vou adormecendo, eu acordo com aquela sensação que eu não estou respirando. E fica repetindo. Aí eu fico só respirando profundamente até conseguir dormir mesmo. Se isso é problema de estômago ou é problema respiratório mesmo. E aí, doutor? Não, de estômago não. É pouco provável que isso aí seja espasmo de laringe, como eu falei na resposta anterior. Nesse caso aí, o mais provável, pelo que ele está dizendo, parece mais o sintoma com apneia obstrutiva do sono. A pessoa vai dormindo, vai relaxando e dá aquela oclusão, aquele colabamento da faringe. Da mesma forma que eu disse no paciente anterior, eu digo para ela, procure investigar. Isso aí não é para ocorrer, não. E peça para o pessoal de casa, quando a senhora estiver dormindo, observar como é que está o seu sono. Se está tendo como se fosse uma parada na respiração, que volta depois de alguns segundos. Se isso estiver ocorrendo, mais indicativo ainda de apneia, ela tem que dar uma investigada e procurar resolver. Porque isso, como eu disse, a médio e longo prazo representa um risco potencial para a saúde como um todo relativamente alto. Aumenta a chance de problemas cardiocirculatórios, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de descontrole de diabetes, de descontrole de problemas de tireoide. Então, a apneia é uma coisa que tem que ser resolvida sempre quando ela
está num patamar mais elevado. E meu sonho é um dia colocar uma câmera para filmar eu dormindo, né? Porque eu acho que eu durmo com a boca aberta. Aliás, eu durmo com a boca aberta, né? A minha esposa disse que eu ronco. Eu não ronco, não. Quem ronca é ela, né? Ela ronca demais, inclusive, né? Essa é uma resposta de todo roncador. Ninguém ouve o próprio ronco e diz, eu mesmo não ronco, não. Mas Ninguém quer roncar só. Pois é. Ninguém quer roncar só. Mas se você colocar uma câmera, vai ser, é interessante, você vai conseguir identificar como é que você se comporta dormindo. Na verdade, existe hoje exames que não dispensam o uso de uma câmera, por exemplo. A câmera vai lhe mostrar se você está de boca aberta e se você está roncando. Mas não vale dizer o quanto está influenciando realmente na sua saúde. Hoje existe um exame chamado de polissonografia, que a gente inclusive realiza aqui em Caicó, que monitora uma noite de sono do paciente. Essa noite é totalmente monitorada e vai observar o quanto a pessoa ronca, a quantidade de ronco, quanto ronca por hora, dá uma média de ronco por hora. Vai observar se esse ronco está causando apneia e hipopneia, que são os eventos mais importantes, digamos, do ponto de vista de risco para a saúde. Vai quantificar essa apneia, vai me dizer também quantas apneias está tendo por hora e a repercussão na parte cardiocirculatória. O quanto está causando de dessaturação. Hoje, essa palavra dessaturação ficou muito conhecida por causa do Covid. Quase todo mundo ouviu falar na baixa oxigenação do sangue por causa do Covid. E isso também pode ocorrer mesmo que a pessoa não esteja doente quando tem apneia. A pessoa que tem apneia a noite inteira vai baixar a saturação sanguínea, vai influir na oxigenação do sangue e, consequentemente, na saúde de todos os órgãos, porque o sangue precisa estar bem oxigenado para nutrir bem, para suprir bem as necessidades de cada órgão. Então, esse exame nos dá a informação do quanto está desaturando, no quanto isso está influenciando na parte circulatória, se está tendo taquicardia, se não está. Então, nos dá informações completas do que a gente precisa saber em relação ao ronco e, principalmente, a consequência do ronco, que é a apneia. Polissonografia. Polissonografia. É um exame que você pode realizar sem qualquer, por exemplo, necessidade de saber se você algum sintoma de doença. É bom para você ter realmente uma noção? A pessoa que tem apneia pode ter apneia com saúde 100% em dia, sem nenhum problema extra de saúde, entendeu? Basta que ronque e que tenha essas paradas, como se fosse uma parada na respiração durante a noite. Então não precisa ter doença do coração, não precisa ter doença do pulmão, não precisa ter doença otorrinolaringológica para a pessoa roncar e ter apneia. Agora, quem tem apneia, no futuro, tem grande chance de ter o surgimento de problemas decorrentes desse problema. Então a pessoa que tem a suspeita que tem apneia tem que procurar investigar se realmente tem e, se tiver, procurar resolver a situação. Ok. Polissonografia, anota esse nome aí, viu, gente? Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Aqui é Roberto, eu falo de São Bento. Eu gostaria que o doutor ele explicasse algo para mim. É o seguinte, eu tenho excesso de saliva, sabe? Eu salivo muito. Quando eu vou ao dentista, eu já digo ao dentista: olha, doutor, eu salivo muito. Em excesso mesmo. Aí tem um detalhe: quando eu estou dormindo, eu sou desse tipo de pessoa que baba muito. Às vezes eu tenho até vergonha de dormir fora de casa. Entendeu? É muita saliva mesmo. Muitas vezes eu acordo à noite, vou ao banheiro, cuspir, né? Lógico, escovar meu dente. Mas eu salivo demais e tem essa questão de eu babar muito. Aí isso é normal, doutor? Gostaria que você me desse uma explicação. Isso é normal? É preciso, assim, existe tratamento para isso? Por gentileza. Eu sei que você falou agora há pouco sobre isso, mas eu perdi, assim, o fio da meada. Agradeço, obrigado. Abraço, Roberto, a turma de São Bento, na Paraíba, aí. Bom dia, Roberto. Existe tratamento para isso, sim. O excesso de produção de saliva não chega a ser um problema de saúde, digamos assim. Mas, às vezes, como ele mesmo disse, chega a ser um problema social, incomoda o paciente, principalmente quando está dormindo. Quando a pessoa está acordada, não, ele consegue fazer um controle, ele deglute o excesso, não vai precisar ficar cuspindo o tempo inteiro, nem vai ficar de boca aberta, babando a saliva escorrendo. No entanto, quando a pessoa adormece, ela perde esse controle e realmente, muitas vezes, se torna um incômodo social. Então, deixando bem claro que não é um problema que cause preocupação, que gere preocupação em ninguém, o excesso de produção de saliva, é como o suor. Tem gente que produz muito mais suor do que outras. Tem gente que joga uma partida de futebol e não sua quase nada. Tem gente que basta o clima mudar um pouquinho, está suando em bicas, de pingar realmente suor.
E isso não chega a ser um problema de saúde. Da mesma forma, a saliva. A saliva ela é produzida por uma glândula, tá certo? Por uma não, por algumas. São algumas glândulas que existem que produzem saliva. Tem as maiores, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. E tem também as glândulas salivares menores, que elas ficam na mucosa da boca. Elas ficam na mucosa jugal, de uma forma geral, dos lábios. Então, tudo isso produz saliva. Quando a pessoa produz um excesso, pode ser tratado sim. Existem medicamentos para diminuir essa produção. O problema é que eu só recomendo que isso trate se for um incômodo muito grande. Porque na maioria das vezes, quando você diminui a produção de saliva, você também diminui influencia em outras partes do corpo também, não só na glândula salivar. Não existe um medicamento que trate só a produção de saliva. Então, às vezes, a pessoa tem a tendência a ficar com a boca mais seca, com as mucosas mais secas, quando faz esse tipo de tratamento. Então, é só se realmente for uma coisa que incomode muito. Se a preocupação é relacionada com a saúde, não tem esse problema de preocupação, não. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor N. Gostaria de saber como é feito o tratamento de apneia. Se idosa com 84 anos tem condição ainda de fazer. Tem condições? Qualquer idade. O tratamento da apneia depende muito, em primeiro lugar, do nível de apneia, de quanto tem de apneia. A apneia é dividida em 3 graus: leve, moderada e severa. As pessoas que têm a apneia leve ou moderada, geralmente a gente opta por um tratamento mais conservador. Tenta identificar as principais causas da apneia. Por exemplo, o nariz obstruído pode ser uma causa. Pouca atividade física, a obesidade, são várias causas possíveis para contribuir para a apneia. Então, quando é uma apneia de primeiro para segundo grau, de leve a moderada, a gente tenta fazer um tratamento mais conservador com a correção desses fatores, tirando os fatores que causam a apneia. Na apneia severa, geralmente, essas medidas não são eficazes. Aí a gente tem que lançar mão, na maioria dos casos, obviamente, não em todos, de um aparelho chamado CPAP. CPAP é um aparelho que cria uma pressão permanente positiva dentro da via aérea, dentro da garganta do paciente. Esse aparelho impede que haja o colabamento da estrutura, que aquela garganta se feche. E ela não se fechando, não vai ter apneia. Então, resolve 100% dos casos, independente da idade. Uma pessoa de 84 anos que tem apneia grave deve sempre recorrer a esse tipo de tratamento, porque com certeza vai contribuir para aumentar a sobrevida desse paciente. O paciente que tem apneia grave com 84 anos, o risco para a saúde é muito maior do que uma pessoa de 18 anos. O risco de uma doença mais iminente, mais próxima, é muito maior. A pessoa de 18 anos que tem apneia vai ter problemas de saúde lá na frente. Mas um de 84 já tem esses problemas hoje, né? O coração já não é como antigamente, o pulmão já não é como antigamente, nada é como aos 18. Então, pode ser tratado aos 84 e deve, não só pode como deve. Doutor Enio, por que o idoso que não escuta bem, mas odeia som ligado e fica inquieto? Por que isso acontece? Ele pergunta aí qual é o médico indicado para esse caso. Toda pessoa que tem perda de audição, quase 100% delas, se incomoda com excesso de ruído. Quase 100%. Não é, obviamente, todo mundo. Mas a maioria das pessoas, seja idoso ou jovem, se incomoda com excesso de ruído. Se você pegar um surdo-mudo, uma criança surdo-muda, ou um adolescente, pode observar. Se tiver um excesso de barulho, ela tenta automaticamente se proteger. Bota a mãozinha no ouvido, cobrindo o ouvido, para proteger o ouvido daquele excesso de ruído. Enquanto outras pessoas que estão escutando bem, nem se incomodam tanto. Então essa é uma característica de todo mundo que tem perda de audição. O idoso, por natureza, ele já fica mais impaciente, já não tem mais a paciência que tinha na juventude. Então é mais ainda incômodo para ele. Então, para essa impaciência ou essa intolerância ao excesso de ruído, não tem o que fazer. É afastar a pessoa do excesso de ruído. Se está num ambiente muito ruidoso, procurar fazer uma proteção direta, um protetor auditivo. Pode ser um algodãozinho fechando o ouvido ou aqueles protetores para quem trabalha exposto a ruído. Agora, para a perda de audição, aí tem que ver qual a causa dessa perda. Se é uma perda do ouvido médio, do ouvido interno, como eu falei anteriormente. De acordo com o tipo de perda, ele pode conseguir resolver o problema de uma forma ou de outra. Com o aparelho auditivo, ele também pode obter êxito na melhora, pelo menos, da compreensão da palavra falada.
Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp é o 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. 8h30, vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Encontro marcado amanhã às 6 horas com mais